Transição de carreira. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast Sem Nome. Ou Casal Botelho. O que vocês acham? Não sei. Continuem mandando. Santos aí. Botelhos. Santos Botelho. Eu acho legal o Santos Botelho, parece que a gente é santo. Mas tá longe, Tá né? longe. Mas olha, esse assunto é um assunto muito pedido pela turma, né? Muito. Dos 3 pilares que eu sempre falei, né, nas redes sociais sobre maternidade, casamento e trabalho, o trabalho sempre foi algo um pouco mais delicado de falar, porque você tem que evitar se expor, né, falar nome, contar situações, então sempre ficou algo ali meio secundário, mas eu sinto que é uma demanda, né, nessa última pesquisa, inclusive, foi o segundo item, né, o segundo pilar ali que a mulherada colocou como algo que está tendo mais dificuldade, né, nos últimos tempos aí, da tríplice jornada, se a gente fosse, né, falar assim. Então resolvemos falar sobre trabalho, sobre transição de carreira, sobre mulher trabalhar fora, sobre ter filhos e trabalhar fora. Por que homem trabalhar fora não é um problema? Pois é, né? Por que não tem um podcast sobre homens para falar sobre a crise? Da crise, não tem, porque não temos. Você ficou em crise de voltar a trabalhar depois da sua licença paternidade de 5 dias? Não tô em crise, não. Não tem, né? A minha crise é, será que eu não vou voltar a trabalhar? Não, é muito, a construção cultural, social é totalmente diferente. E talvez a gente possa discutir, se quiser, também até a construção entre homens e mulheres. Ou não, né, também. A gente está no momento de transformação dessa realidade, né? Na empresa que eu trabalho hoje em dia, por exemplo, a licença paternidade é de 3 meses. Ó, Sensacional. quero uma coisa dessa. E Vamos ter um eu filho para quero ter umas ver- fériasinhas maiores. Que absurdo. Já Você começamos ficar errado. uns 6 meses aí Já de começamos casa, eu fico errado. 3. Mas olha, e é super legal a iniciativa da empresa, né? Acho que tem que ser por aí mesmo, mas os homens têm que usar, né? De nada vai adiantar a empresa oferecer e os não homens foi um continuarem artigo com que você medo. leu que os homens não usavam? Se não obrigar? Sim, tem várias pesquisas que mostram Porque que é os homens lógico, não vai, querem usar. Isso mas- no Brasil, né? É, isso mesmo. Que ainda tá Mas com agora anos sim, luz você é atrasado. uma pessoa que mudou muito de carreira. Eu mudei de trabalho. Que a gente vai falar dos dois, né? Aham. Essa mudança. Mas eu acho que é interessante, porque você, antes de mudar de área total, você mudou de trabalho bastante. Então você fez geografia e meio que assim, focou muito na área ambiental, né? Sim, eu fiz a bititulação, né? Então eu sou bacharel em geografia, mas sou professora de geografia também, mas sempre soube que fiz a formação por garantia, um plano B ali na época. Mas sempre quis trabalhar na área corporativa, né? Desde a faculdade, meus estágios foram em ambiente corporativo, em área de sustentabilidade, em área de meio ambiente, e eu direcionei o meu foco para isso, né? Então eu trabalhei na Globo, trabalhei na Shell, e aí quando a gente casou que eu vim para São Não, Paulo... calma. Não. Calma. Conta um pouquinho da Globo. Você não vai falar que você trabalhou na Globo para nosso público. Coloca a foto aí então, produção. Você não vai falar que você trabalhou na Globo e depois quando... Não, Gente, fiz malhação, você não lembra? não, foi aí que eu conheci. Mas foi nesse ponto que eu te conheci, né? Um Brincadeira. pouquinho Foi, antes de você foi. entrar na Globo. E você... vamos lá. É que eu não sabia também, mas a Globo, vamos dizer assim, gasta muita madeira com seus cenários. Então, é um Sim. desmatamento e... Não, mas é só madeira legal. Eu sei. Mas não deixa de tirar uma árvore, né? Sim, mas tem todo o plano de compensação por trás, né? E aí ela foi trabalhar nessa área. A E área... também a área de esgoto lá, né? Não, é que Projac. assim, gente, o Projac, para quem não conhece, é uma cidade. Ele funciona como uma cidade, ele gera a própria energia, então tem uma cogeração lá dentro, ele tem estação de tratamento de água e de esgoto, tem toda a questão da reciclagem, se gera muito lixo lá dentro, né? Tem toda a questão dos cenários, cidade cenográfica, as produções, né? O material que usa, figurino. Então eles têm, né, obviamente, uma responsabilidade com a questão ambiental gigantesca. E cada vez. Isso eu tô falando de 12 anos atrás, né? 13, mais Uhum. até. Não, muito mais. 15 16. anos atrás, Então hoje em dia deve estar mais evoluído ainda, né? Então comecei lá, foi uma experiência assim super legal, né? Uma empresa. Você ficou quanto tempo? Fiquei 1 ano. Um ano. Depois você saiu, qual foi o motivo? Foi trabalhista ou não? Assim, trabalhista. Eu trabalhei, foi um processo que eu me tirei. Não não. foi. Não, foi. Eu recebi um retorno, que eu tinha me inscrito num processo muito tempo antes na Shell.
E eles chamaram, tinha aberto uma vaga e eles chamaram. E eu fiquei super na dúvida, porque eu amava trabalhar na Globo, né? O ambiente, essa coisa. Imagina, né? Eu tinha 17 anos, 18. 18, é. Então Eu era não uma namorei coisa. ninguém de 17, não. 18. E era uma coisa muito legal, muito nova, né? Você tá naquele ambiente de gente famosa, de as produções acontecendo. Era. Ela tava, como é que fala? Vislumbrada. Não, deslumbrada. Deslumbrada. Porque ela tava, ai meu Deus, e isso me preocupou na época. Eu falava, amor, o Sim. que é isso? É Mas, legal. gente, era muito legal, né? Você tá andando no carrinho lá, daqui a pouco passa o Thiago Lacerda. Ah, me dá uma carona pro portão tal. Thiago Lacerda, tiozão, né? Não, Da agora época. ele é tiozão. É. Quem assistiu Terra Nostra aí vai saber do que eu tô falando, Brasil. Bom, aí você foi, já foi uma crise Aí fiquei essa na daí. crise. Sabe o que eu fiz? Ah. Liguei pro Max Geringer. Não, mandei um e-mail pro Max Geringer. Eu lembro disso, ela é muito chique, gente. O Max respondeu. Ele respondeu. Ele falava de carreira na época, né, na CBN, era tipo uma referência, assim. Ele tá meio sumido, né? Você usou a cartada, sou da mesma emissora que você? Não, eu achei ele no sisteminha interno lá. Ah, foi interno. Foi. Tá. Achei o e-mail dele e falei, oi, Max, tudo bem? Você não me conhece, obviamente, infelizmente. Mas Ai, meu Deus, como é metida. Ela teve uma eu sou consultoria. trainee aqui da Globo, faço faculdade e tal. Não, tô trabalhando aqui. Surgiu a oportunidade, perdão, de ir pra Shell. E eu queria saber sua opinião. Devo ir? Devo ficar? Leva meu caso para o Fantástico. Fale sobre isso. Ele Brincadeira. tinha coisa no Fantástico? Tinha, Não tinha lembro, um eu só quadro, lembro ele tinha um do quadro de SBN. carreira no Fantástico, sobre Ah. trabalho e tal. E aí ele falou assim, olha, eu como funcionário das organizações Globo jamais poderia falar pra você sair daqui, porque isso aqui é um mundo de possibilidades, você pode fazer várias coisas, né? E realmente, a Globo tem área de tudo, tem engenheiro, tem tudo, né, gente? Tem maquiador, manicure, tem uma infinidade de possibilidades. E aí ele foi político, né? Essa que é a real, ele não ia falar, ai, lógico. E mesmo assim eu fui, né? Então assim, Olha só, as suas mudanças, a gente ouve o eu já conselho, estava né? do seu lado. E as minhas você estava do meu lado. Uhum. Na mesma época, eu já viajava, mesma época, quase na mesma época, mas eu já viajava Brasil todo, falando, pregando, que a gente tinha o JV na estrada, o ministério que fazia acampamentos, congressos. Aliás, foi assim que a gente se conheceu. Eu fui fazer, eu fui ser preletor para a Juventude Batista Carioca, em Cachoeiro de Macacu, e a gente se conheceu lá. E aí eu já estava nessa de viajar, e aí a gente decidiu casar, e aí eu decidi que, eu lembro que você falou, quem quer casar, se você quer casar comigo, você tem que parar de ficar Você tá viajando. esquecendo de um detalhe. O que é? Além de viajar no final de semana, ele era assessor parlamentar Nossa, gente, do Carlos esquecido Bezerra, disso. Assessor parlamentar de um vereador em São Paulo. na área de juventude, né, que você atuava. Gente. E aí, aí você falou pra mim que você não ia mais trabalhar com ele, Uhum. né, que você ia ficar só até tal época e tal, que não era plano seu casar e continuar trabalhando. Ah, então você me conheceu ganhando dinheiro. E aí eu falei, caraca, vai viver do quê? O que dá dinheiro você quer? Gente, eu era assessor Abrir parlamentar. E, cara, entrava um dinheiro muito legal, porque antes era só de oferta. E aí eu falei, não dá para dividir. Ou eu continuo fazendo as minhas viagens, ou não dá, não deu certo. Não com o Carlos em si, mas com a vida política. Exato. E aí... Era um cargo muito pra quem quer seguir essa carreira. Era. Né? E ele falou, eu você achava vai legal comigo. na época. Eu falava, caramba, é bom ter gente honesta na política. O Carlos é uma pessoa maravilhosa, que a gente confia. Que bacana, né? E você, não é. E já foi a minha primeira decepçãozinha. Eu falei, ai, meu Não é o quê? Não, você falou, não é isso que eu quero. Ah, tá. Aí eu falei, nossa, não... pareceu que não é o caso. Não, imagina. Você falou, não é isso que eu quero. Meu ministério é prioridade. Nunca pensei em seguir carreira política. Eu falei, ai, que dó. Foi muito bom, mas assim... e aí eu peguei e mudei. Cara, foi isso. Essa é a primeira mudança. Foi. Quando eu saí, abri, e assim, o salário caiu para 40%. E aí você falou, vou casar com esse pobre. Eu falei, nossa, eu vou casar com um pobre. Ela tava casando por dinheiro, gente. Tava casando pra vir morar em São Paulo. Se você não ouviu o último episódio, volta lá. E aí eu acho que você tava lá já me apoiando. Eu lembro que você foi pra Shell. Eu falei muito pra você ir pra Shell. Você falou. Falei. E quando você entrou na Shell, acho que isso ajudou você a construir, a confiar em mim. Você amou a Shell. Eu amei. Eu acho que foi um dos empregos que você mais
Foi trabalho que você muito mais... legal, foi uma experiência muito rica, assim. Eu entendo o conselho que o Max deu na época, mas E, assim, foi político, né? Ele não podia falar alguma coisa diferente, até porque era por e-mail, eu tava escrevendo, né? Tava registrado. Mas era óbvio que eu precisava fazer aquela mudança, porque a Shell, a área ambiental de uma empresa de petróleo, é o core do negócio, era. né? E Não é era um uma... acessório como era na Globo na A Shell é da época. onde? A Shell é anglo-holandesa. É, porque eu lembro que era um outro também patamar de tratamento de Ah, funcionário, né? sim. Você sai de uma empresa brasileira e vai para uma multinacional europeia com uma série de políticas e regras e preocupações com o funcionário. Tinha lá uma política que voos acima de 8 horas o funcionário tinha que ir em classe executiva porque podia dar Olha trombose. que Imagina, maravilhoso! né? Nem deve existir mais isso com a realidade de hoje. Mas há 15 anos atrás era tudo muito diferente. Então eu Ai, decidi gente. ir. E foi incrível, assim, estar numa indústria que era extremamente relevante, Uhum. né? Ainda tinha aquela promessa que o pré-sal ia ser o que ia salvar o Brasil, era a É. solução de todos os nossos problemas. O O, Ike investindo o horrores. Ike, o Lula com aquela mão, assim, a mão de petróleo com É, dedo sujo de aberto, petróleo. com os 9 dedos. Então, foi assim, eu vivi um momento da indústria de petróleo muito boa e me enriqueceu demais como pessoa, né? Ter vivido essa experiência. Eu embarquei, né? Uhum. Fui visitar a embarcação lá em Agora, Vitória. vamos falar de novo da mudança. E aí você decidiu. Você não, você se formou Me formei e fui e você efetivada tive, na Shell. você foi efetivado, mas Saí você de ia mudar de estagiária para. área, né? Eu lembro que teve uma Sim, coisa assim que você não estava tão satisfeito. não E tinha vaga exatamente na área que eu tava, né? Na área ambiental. E aí eu fui para a área de Gas and Power, né? Que era gás e energia. Fui efetivada lá, me formei em julho, fui efetivada e tive que pedir demissão em janeiro para vir para morar com o casar. maridão. Como eu sofri. Eu achei que a Shell ia ser aquele emprego da vida toda. Porque além de ser uma baita empresa, a indústria ia super bem, era uma, né, indústria de petróleo, é uma indústria super rica, que não tem crise que abale, né? Aquela coisa assim que era um empregão. Eu falei, cara, isso aqui eu tô feita, vou fazer minha carreira nesse lugar. As pessoas eram incríveis lá, foi uma pena, assim. E eu lembro da conversa que eu tive com o diretor na hora que eu fui pedir demissão. O diretor de Gas and Power, o Marcelo Menecucci. Eu fui na sala dele e falei, queria te agradecer por ter me efetivado, por ter conseguido a vaga. E também queria pedir desculpa por estar pedindo demissão tão rápido assim, né? Em 6 meses. Me perdoa mesmo, mas meu marido decidiu ficar em São Paulo, então eu tô indo pra lá com muita dor no coração, porque eu amo o Rio, eu queria Meu ficar no noivo. Rio. É, meu noivo. Eu amo o Rio, eu queria ficar aqui, eu queria construir minha carreira na Shell, eu odeio São Paulo. Aí ele falou: deixa eu te falar uma coisa, eu já trabalhei muitos anos em São Paulo. Se você for com essa cabeça de eu odeio São Paulo, eu não quero ir, você vai ser muito infeliz lá. Agora vai com a cabeça de amar São Paulo, de fazer dar certo, que você vai encontrar 1 milhão de motivos para ser feliz lá e vai dar certo. É, mas E foi isso. muito bom esse conselho dele, né? Porque a gente foca. Eu era muito nova, muito insegura e com medo da mudança, tava focando na desgraça de São Paulo. Mas tá aí de novo uma dica que eu acho que é legal para quem está nos ouvindo aí e talvez está vivendo esse momento agora, porque a gente tem essa cabeça de achar que a gente já encontrou o melhor emprego do mundo e na É, verdade nunca nem vai encontrar, não existe, e né? não existe. E assim, a Shell foi bom enquanto durou, né? Como diria o Foi. poeta. A Globo foi legal também, com uma experiência, tudo mais. Mas assim, ela é algo assim que a gente é importante ouvir isso da Natália depois de anos. Não, não era para ser. É. E como foi bom ter conselhos saudáveis, né? Você ir receber um conselho bom de alguém que poderia estar só. Isso é uma dica super importante que se eu puder dar, né? É essa, assim, não tomem decisões sozinhos, assim, decisões importantes sozinhos, sabe? Às vezes a gente acha que sabe o que é melhor pra gente, que tá com todas as peças do quebra-cabeça, mas assim, tanto o conselho do Max, que apesar de eu não ter seguido, né? Eu tive a intenção de buscar, né? Enfim. E depois do Marcelo também, porque você precisa dividir, né, a decisão ali de pessoas que já percorreram o caminho, que têm mais experiência, que estão vendo coisas que você, quando é novo, não vê. Por mais que você se ache, né, o, não posso falar aqui, você não é, porque você não viveu aquilo tudo. Então ouça conselho dos seus pais, dos seus E sogros, saia né? bem, né?
E deixe portas abertas, exatamente. Gente, isso é uma coisa que eu sempre aprendi com meus Faça um bom pais. trabalho, né? Faça o Entrega melhor. até o fim. Assim, eu sei que geralmente está desgastada algumas das partes ou ambas as partes, É, mas faça o melhor trabalho na medida do possível emocional, é, né? Que você que você possa deixar a porta mais aberta é. possível. Então, assim, Isso é eu muito lembro direitinho do importante. meu papo com o vereador e a gente estava lá e ele falando, olha, você vai querer continuar. Aí ele falou a frase assim, se eu subir, você sobe, se eu cair, você cai. Assim, você vai comigo. E eu sabia que ele ia virar deputado, Uhum. como virou depois, e abrir uma vaga ali. E eu era uma das possibilidades. Não estou dizendo que eu seria ali, mas eu era uma das possibilidades, porque eu sempre fui comunicativo, já era conhecido em São É. Paulo. E eu lembro que eu falei, não vou, querido. Ele já sabia. Eu falei, você já sabe essa resposta? Ele falou, eu já sei. Eu falei, eu Senão não não vou. vai lidar, né? Eu não vou. E aí o que ele queria dizer é assim, se você não vai, a gente não pode continuar. Não dá para ser um cabide. E eu saí. E foi muito bom, mas na hora eu fiquei muito preocupado, não só pelo lado financeiro, mas, cara, o que vai ser do meu namoro, das coisas. E depois, quando a gente decidiu casar, que você falou, para de viajar. Não E dava, porque eu ia trabalhar de segunda a sexta e ele ia viajar de sexta a domingo, a gente não ia isso, ter e tempo aí junto, né? e eu lembro que comecei a procurar uma igreja, mas eu nunca me vi como pastor de igreja. Cara, nunca eu queria ser um pastor de igreja. Era interessante, eu tinha o meu pai como espelho de viajar todo fim de semana e trabalhar numa missão. Nunca foi de igreja, e eu sempre ouvi as coisas de igreja, de filho de pastor, essas coisas que toda igreja tem. Mas daí eu encontrei a IP Alpha, a Igreja Presbiteriana em Alphaville, e o pastor Hilder, que é um paizão para mim, um mentor, e ele me acolheu e assim, foi maravilhoso, foi uma descoberta tardia, né? Porque É, eu tinha você já 30 tinha 30 anos, anos é. e a gente veio casar. E é muito diferente, né? Você trabalhar viajando, Muito! que você vai, dá uma palestra, fala num Natália, eu lugar e estava sai, você não tem acostumado, compromisso com eu mais estava nada, né? eu tava acostumado a ser o preletor, ser recebido, tirar fotos, dormir em hotel, a pessoa pagava tudo. Aí você chega numa igreja local, você vai no culto, no outro culto, Você tá pra ninguém servir, vai. né? E assim, você virou mais um. É. As pessoas, depois de um ano, perguntavam quem você vai trazer aqui para a novidade. Aí via uma pessoa pregar, pregava a mesma coisa que eu estava pregando de forma diferente. Nossa, que legal, tratava e falava, eu não sou mais esse. É. É interessante. Você deixa de ser novidade, né? Eu deixei de ser novidade, deixei de ser a cereja do bolo. E ok, mas é um processo de tentar entender. É. Por outro lado, foi difícil. Mas por outro lado, o que alimenta é Por o outro, arroz e feijão, não é a não, por cereja outro do lado, bolo, eu né? nunca tive um salário tão bom, É. nem como assessor, como eu tive na igreja local, porque a igreja local sustenta bem os seus pastores, pelo menos a Deveria, presbiteriana. né? A presbiteriana É. faz. E aí, cara, foi uma mudança muito boa que você acompanhou isso. Então, assim, essas duas coisas já é legal aqui no nosso podcast, né? Primeiro é ouvir bons conselhos, ouvir pessoas que já passaram. É. E eu lembro que eu te aconselhei nesses dois casos bastante. Mas como era seu namorado, talvez você não valorizou tanto, né? Mas eu lembro de eu falando, não, as coisas abrem de Sempre te novo. ouço, amor. E eu lembro que eu sempre acreditei em você. E você sempre falava assim, você acredita mais em mim do que eu Até mesmo. hoje, ele acredita mais em mim do que eu. Essa menina é uma potência, gente. Essa menina aqui tem que... Essa menina vai ser presidente de alguma empresa, grande empresa. Não tenho dúvida. Só se você não Só se quiser. for da minha própria, né? Não, também pode ser. Mas assim, eu nunca tive dúvida disso. Assim, que você vai. Você só não vai ser o topo se você não quiser. Porque tem um preço difícil Tem a pagar. preço. Mas assim, eu nunca tive isso. E é interessante, às vezes a Natália, eu quero abrir um negócio. Eu falei, abre. A Natália tem até medo de falar as coisas pra mim, porque eu sou assim, faz. Mas a gente. E aí foi quando a gente casou e em 2010 você entrou no Itaú. Foi muito legal a entrada, né? A forma como as coisas se casaram, né? Na área Você ambiental. lembra? A gente casou, vim pra São Paulo, encontrei uma amiga do Marcos, né? Que acabou depois ficando minha também. E ela falou assim, você veio pra cá e tal, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, tô procurando emprego. Ela falou, lá onde eu trabalho, lá no Itaú, tem uma área de risco socioambiental. Qual que é o era A Júlia. A Júlia Profeta, gente. É. E ela falou, lá tem uma área de risco socioambiental, me dá seu currículo que eu vou levar lá. E eu dei o currículo, mas assim, as pessoas quando você tá procurando empregos, né, muita gente se solidariza, pede seu currículo, mas poucas pessoas atuam de fato, né, pra te ajudar. E ela mandou, passou umas 2, 3 semanas, o cara me ligou, me chamou pra ir fazer a entrevista.
E eu falei, gente, o que eu vou fazer num banco? Isso. Como assim? E simultaneamente você fez uma entrevista na Siemens, né? Que é aqui Foi. perto, uma mega empresa. Super empresa E alemã, né? e você sempre já pensava na parte trabalhista, assim, nos direitos, nas coisas, De benefício, né? benefícios. E lá era bom também, né? Lá era muito bom, né? Imagina, uma empresa alemã, né? Um dos líderes do RH era da nossa igreja. É. E aí ele arranjou Tinha uma isso. vaga, né? Que Tinha não uma era vaga, só que exatamente não o que era. eu fazia. E aí essa foi a questão. Era uma vaga de qualidade, né? Não era bem ambiental. Isso. E E eu falei, aí. vou ouvir a proposta do banco e aí vou decidir. E aí a proposta do banco era assim, eu era a tampa da panela que o Itaú precisava naquela época, porque era, de novo, né? A história do pré-sal, era aquela promessa. E não era Itaú, era Itaú BBA, né? Era Itaú BBA. Itaú BBA, a gente nem sabia disso, era o Prime, né? Era a cereja do bolo do Itaú todo, né? Eles tinham É a menina dos comprado olhos, né? o BBA, né? O Itaú E incorporou. comprou o BBA. Exato, era o banco de atacado, né? Era um lugar que o pessoal do mercado financeiro queria estar, era um lugar super valorizado. Eu lembro que um diácono lá da igreja falou: Itaú BBA, de novo a gente foi se aconselhar, né? a gente foi se aconselhar de novo, e um diácono que trabalhava lá ou trabalhava em outro lugar? Não, na Em outro lugar. concorrência. Na concorrência, ele falou: o quê? Você tá na dúvida? Eu pagaria para meus filhos trabalharem lá. Ah, foi isso que ele falou e mudou o jogo, né? Ele Falou, falou, eu eu pagaria para os meus filhos trabalhar no Itaú BBA. Aí eu falei, o O cara... que esse lugar tem de tão especial, né? Porque ele falava, você não tem noção. E foi muito bom, né? Você entrou, Foi. eles Foi. pagaram um mestrado para você. Não, calma. Não, pagaram calma, não, porque calma, é na USP, né? Calma, calma. O que eles queriam, né? Eles queriam alguém que conhecesse a indústria de petróleo, porque o banco ia começar a financiar projetos na área de óleo e gás. Uhum. De novo, a história lá da pré-sal, do Ike, de tudo aquilo que estava sendo construído ali, né, no começo de 2010 ali, né? E olha aí, o fato, olha a coisa boa de você ter ido, ido pro pra Shell. Se eu não tivesse ido pra Shell, eu não seria a tampa dessa panela. E eu casei como uma luva ali pra eles, né? Então eu comecei ali como analista júnior no time de avaliação de risco socioambiental e viajei Brasil inteiro. Viajei Brasil que eu não viajaria se não fosse nessa posição, né? Se fosse para passear, por exemplo. Manaus, Roraima, Tocantins, vários lugares assim. E pegava avião até Brasília, depois pegava o teco-teco para chegar no projeto. História boa, tem uma história boa. Ela passa mal. Olha só, Ai, ela passa mal com Jesus. helicóptero. Olha que chique. Teve uma. Não era helicóptero, nunca andei de helicóptero, era teco-teco. Um aviãozinho bimotor. Não foi helicóptero monomotor. lá no Wake? Não foi helicóptero? Não. Não? Foi tec-tec? Era monomotor, mas era. Monomotor, ela passando mal, vomitando. Vomitei no avião do Ike. Vamos mudar O título, vomitei. O dia que eu vomitei no avião do Ike. Ai, que batista, ai, que loucura. Gente, vocês estão vendo como não é eu que acredito nela, é ela que não se acredita. Ela vomitou, que privilégio. Tomamos café no hotel, fomos até São Luís de avião comercial normal. E aí, chegamos em São Luís, dormimos, acordamos no hotel, tomamos café da manhã, pegamos o teco-teco para ir até sobrevoar MPX Parnaíba. No trajeto, o piloto foi dentro da nuvem. Vou ali bem na borderline ali. Cara, não aguentei. Teve uma hora que... Cara, aquele vômito, nadando. E vocês estavam no avião. olhando o quê do Wake Batista? Era gás, era MPX Parnaíba. Era um projeto de gás, uma termoelétrica. Então você vomitou Vomitei. no avião. Óbvio que, né? Do Wake Batista. O Chicão no banco de couro. Era um teco-teco alugado pela companhia, né? Aí deixei essa só pro corte. E aí conheci esse Brasilzão, né? Visitando os projetos de hidrelétrica, termoelétrica. Eu olhava a parte de energia. E aí, por eu olhar a parte de energia, né? E óleo e gás está dentro de energia. O meu chefe na época falou assim, olha, você sabe que tem um mestrado na USP exatamente nesse setor, assim, mestrado de energia? Eu falei, não. E eu me interessei, ele se interessou que eu fizesse também, começou essa conversa, Uhum. Comecei a estudar para a prova, a gente tinha um amigo, cara, gente, anotem isso, o mundo é de quem faz networking. Network, amizade e
Gente, Conselho. não é interesse. E aí uma pausa importante Isso, aqui. é. Não, História. não ache que se você focar em se relacionar com as pessoas, está fazendo isso por interesse. Não. Não é interesse. É ter intenção na relação que você está construindo. É estar aberto. É conseguir ser capaz de fazer as conexões entre o que você está ouvindo, com o que você está vendo, com as pessoas que você conheceu. Seja uma pessoa atenta e aberta para isso, para dialogar. Sabe essas pessoas que ficam, eu não vou falar, porque se eu falar atrai maus olhados, porque se eu falar, Não, é. né, vai destruir o meu... Cara, fala dos seus planos, converse. Quanto mais gente, né, você conseguir se conectar e criar essa sua rede, mais bem-sucedida você vai ser. Não é? Eu acredito É. muito nisso. E eu acho uma segunda coisa também. Você falou que é ótimo, é isso, o network. A segunda coisa que eu vivo, e eu lembro que você tinha uma dificuldade, mas eu acho que você vivendo tanto comigo que você começou a pegar um pouco, que é seja transparente. Então, às vezes a gente fica pensando, não posso contar real pro meu chefe, eu não posso falar para os meus amigos que eu quero mudar de emprego, que eu tô bem, eles vão... Não, seja transparente nas suas inseguranças, nos suas, talvez, seus sonhos, nas suas ambições, e aí você vai poder ter muito mais conselhos, e essa multidão de conselhos vai vir sabedoria na hora de tomar decisão. O difícil é tomar decisão sozinho, porque você tem medo de olho gordo, ou porque você tem medo de tomar uma bronca de alguém que você tá Ou com de a alguém vida roubar a bom, sua vaga, ou né? de alguém roubar roubar a a sua vaga. ideia, de alguém roubar aquilo que você tá planejando fazer, né? E aí esse amigo nosso, que era o Xandão, né? Uhum. Ele trabalhava no setor elétrico e ele tinha feito esse mestrado também. E ele falou, eu posso estudar com você para a prova. Porque a prova do mestrado era uma prova de física. Ixi, Eu sou geógrafa, lembram? E aí ele estudou comigo. Pegou os lindo. simulados das provas anteriores, estudou comigo. Eu passei na prova. Gente, é uma gratidão. A gente devia mandar um Não recado é? pra ele. Poxa, não, você tá ouvindo? Obrigado, mano. Cara, você é mesmo. Não, mas agradeci A gente muito. Ele fez parte precisa. da minha banca da dissertação depois. Ele Cara, sabe e o tanto você que eu foi sou estudar grata. com um monstro da área ambiental, né? Goldenberg, é. Gente. E quando a gente para contar, Eu não tava lembrando nada disso. não é legal? Que embaçada você é. Essa é outra dica. Façam uma linha do tempo da sua história. Gente, é isso, gente. sabe Eu quando tinha a Bíblia esquecido. fala- Eu vivi isso com você, esqueci. Sabe quando a Bíblia fala conta as bênçãos? Isso. Conta quantas são? É isso. Para fazer uma análise da sua vida até aqui. Para um dia e faz uma trajetória de tudo que você viveu, de onde começou, de onde você saiu, de onde você pensava que você ia chegar e onde você está agora. E vê se você não tem motivo para agradecer. Vê se você não tem motivo para olhar e falar: caraca, eu fui muito mais longe do que eu imaginava que ia. Ou eu vim parar num lugar que eu nunca imaginei estar. Uhum. Né? E eu olho isso, eu olho a minha história, eu vejo isso. Falo, cara, pessoas, a gente não faz nada sozinho, não é mérito só meu. Né? Tem sempre um amigo, um conselho, um amigo para estudar para uma prova, um amigo para dizer, putz, vai que você consegue, vai que é a sua cara, vai que combina com você. Desculpa, era o meu alarme, porque eu tenho que fazer uma visita online aqui para alguém que está no hospital. Mas vamos só aterrissar aqui. Então você fez um mestrado de quê mesmo? Eu sou mestre em ciências, né? Foi um mestrado em energia e a minha dissertação foi sobre o setor elétrico e as emissões de gases de efeito estufa aqui no Brasil. Foi super legal, né? Eu fui orientada pelo Goldenberg, que era uma referência. Não sei nem se ele tá vivo ainda, deve estar, porque eu não vi nenhuma notícia. Ele é bem conhecido, né, no Brasil como uma referência no setor elétrico. E foi uma experiência incrível, né? Super enriquecedora. E eu tava lá, gente, trabalhando no banco, né? Fazendo as avaliações de risco dos projetos, fazendo mestrado. E eu tive uma mudança de chefe. O meu chefe saiu, foi para uma área, veio um outro chefe. E nos primeiros meses, assim, de trabalho junto, ele me chamou para uma conversa e falou: sabia que você tá na área errada? Você tem muito potencial para ir para a área comercial. E essa é a grande mudança, né? As outras a gente vai deixar para um episódio número 2, que você acabou de ter uma outra mudança. Isso faz 10 anos, foi em 2012. 2012. E aí, essa é o que eu queria falar para você, porque eu lembro de você fazia as defesas ambientais, os riscos, certo? Que tinha. Meu trabalho era analisar o risco socioambiental. E o risco socioambiental estava dentro do crédito. Isso. E para quem entende um pouquinho da dinâmica de mercado financeiro, a avaliação de crédito, de risco, ela é sempre mais conservadora, né? Você puxa ali
Proteger Para proteger o banco. banco. Por outro lado, quem quer fechar negócios É, a área grandes, comercial. você atrapalha, entre aspas, né? Ou É. não, né? É, se a gente fosse Mas, fazer assim, uma caricatura disso, é isso. É né? A área isso. comercial quer fazer negócio, E eu- a área de risco quer... amenizar o risco. Quer amenizar o risco, É isso. exato. E eu lembro que E eu você... sempre tive o perfil meio fazedor. Eu lembro. Eu lembro que você uma vez tinha defendido uma tese e a parte comercial tinha ficado muito brava. E tinha mandado assim, eu não quero mais essa pessoa porque que você defendia tão bem e o seu chefe tinha visto isso. Eu disse, minha filha, você é briguenta, assim, no sentido bom. Você é boa nisso. Talvez você deveria estar do outro lado. E eu lembro, eu que sou casado com você, eu falei, esse lado do briguenta, não, mas assim, não do briguenta que arranja confusão, mas de alguém que quando Se entra posiciona, né? que se posiciona, que quando acredita numa coisa, não vou aceitar não, É. e vai pra cima, era verdade. E aí foi a grande, eu acho que confusão na tua cabeça, né? Foi. Eu falei, cara, esse cara não gostou de mim, ele quer se livrar. Não tem fundamento ele falar que eu devo ir pra área comercial, porque a área comercial, a gente atendia, né? Era aquela área que tinha os caras, né, super técnicos, que tinham feito GV, IBMEC, que né, tinham formação na área financeira. E outras áreas, né? economia, Ou engenheiros. administração, engenheiro, exatamente. E eu ali, né, síndrome da impostora total, que eu não sabia na época, que hoje eu sei, né? Não tinha esse nome. E eu falava, imagina, não é pra mim, eu não tenho, né... Posso falar aqui a palavra? Pra assumir uma cadeira dessa. Culhões. Culhões, pode falar? Culhões? Pô, culhões pode, porque uma mulher ter culhões é uma coisa muito diferente. Bom. Mas é isso, você vê que até a expressão é masculina. É, sempre, né? Você vê como é que é? Porque é isso. E eu lembro direitinho eu conversando. Natália, vai. Você é doido. Não, esse aqui assim, eu sempre falei que era pra você ir pra lá, pra você virar gerente comercial, pra ganhar dinheiro, que não sei o quê. Eu falava, mas você tá maluco? Não é pra mim. A galera se mata pra entrar nessa área. Mas se matava. Era assim, uma fila gigantesca e não quer dizer que o E seu a gente chefe... lembrando do conselho lá do diácono da igreja, né? Pagaria pros meus filhos trabalharem lá. É isso. E cara, assim... não posso dizer não. E era interessante que o cara tava te rejeitando, né? Entre aspas, tava te aconselhando, mas você tava achando que era uma rejeição. E não queria dizer que outra área você ia entrar. Ia abrir uma vaga interna, talvez, e você ia tentar. Dessa conversa até eu realmente mudar foi-se um tempinho, né? É. E aí eu comecei a articular, amadurecer a ideia, trabalhar isso em mim. E aí a gente conversou de novo mais conselheiro. Foi Vergani. Foi. Maurício Vergani, ele veio, aconselhou. E o que ele... Você lembra da conversa? Eu lembro que a gente chamou... Vai, não tem nem o que pensar. Vai, se joga, você vai aprender. E aí uma coisa interessante, né? Legal. Todos os meus conselheiros foram homens. É. Você reparou? Não. O Max Gehrig, o Marcelo, o Diácono, né, que era o Vinícius, e o Vergani. Então, assim, você vê como falta... E o Xandão. E o Xandão. Pra gente ver como falta referência feminina de liderança. Que você tá aqui pra isso, amor. Né, As amor? meninas estão pedindo, tô falando sério. Você tem que se preparar. Mas falta mesmo, você tem razão. Falta referência. Falta a gente olhar e falar, cara, eu vou bater um papo com a fulana e tal. Hoje eu tenho essas referências. Hoje eu me sinto muito mais confortável de se eu tivesse que fazer uma mudança dessa de me aconselhar com uma mulher, porque hoje eu tenho. Mas na época não tinha, né? E talvez algumas não tenham também. Mas enfim, só um parêntese pra gente de novo reforçar o tanto que é importante discutir igualdade de gênero, mulheres na liderança e toda essa conversa que tem muita gente que acha que é chatice de pauta feminista, né? E não é. Isso muda a vida, porque talvez se você não se sente confortável de falar com um homem, você não vai falar, Exatamente. né? Se você tem um marido que tem ciúme, que você não vai. Não, e o homem, ele vai te aconselhar, mas não vai entender o seu universo. É isso. Se você tem filhos e você toda essa crise da mãe não vai entender. Não vai. E por outro lado, né, a vantagem de ter me aconselhado com homens foi que o homem tem esse perfil que se joga, que não sofre tanto da síndrome do impostor, que acha que consegue dar conta de qualquer cadeira que põe ali pra ele sentar, né? O homem, você não fica, ai, será que é pra mim? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser bom o suficiente? Vou corresponder à expectativa? Olha só, quando você entrou, você foi fazer e entrou, e eu comecei a ver o universo, eu lembro que eu falei, eu vou contar pro Saulo dessa possibilidade. Saulo, ele não tinha feito na área, nem era um bom estudante, mas eu sabia que ele tinha esse Ele ia perfil. entender, né, o que Ele tinha perfil de empreendedor, ele ia entender.
Engraçado. Então, na minha cabeça, o Saulo também dá conta. E olha, pra você, nem ninguém daria conta, né? E o Saulo hoje tem uma hamburgueria e ele muito bem sucedido. Mas olha só como é que é a parada do homem realmente. Ele nem pensa nos limites. Gente, tem pesquisa sobre isso, né? Um homem, quando vê uma vaga, se ele acha que ele corresponde ali a 40% dos pré-requisitos, ele se candidata. Uma mulher, ela só se candidata pra uma vaga se ela achar que ela preenche... 120. Entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a se jogar, a se desafiar, não ter medo das coisas que aparecem, das oportunidades, né? E, assim, ninguém tá pronto. Depois que você entende isso, que não existe a pessoa perfeita para aquela cadeira, que aquela cadeira também nem é tudo isso que você achava que era, E mais. você perde um pouco desse medo. E mais. Aquela vaga vai ser preenchida não pela pessoa que se encaixa mais nos requisitos. Foi isso vai que eu aprendi, ser né? pela pessoa que mais teve coragem de falar que se encaixa. Que é diferente de se encaixar. Gente, e esse é o resumo da minha história com essa história da minha história com essa história. Esse é o resumo dessa história, da minha transição. Por quê? Logo depois dessa conversa com o meu chefe, apareceu uma vaga interna, né? Que era super raro ter vaga interna para área comercial. E era uma vaga de gerente júnior, né? De officer júnior. E eu falei, vou me candidatar. Me candidatei. Tinham mais de 20 pessoas inscritas só de dentro, né? Pra final ali, nos finalmente do processo. E eu fui escolhida. Eu fiquei assim, né? Completamente feliz e chocada ao mesmo tempo. E eu fui perguntar pro diretor da vaga. Eu falei, por que você me escolheu se tinha tanta gente do banco na final? Acho que eram 18, o número que foi, assim, pro final. E é muito criterioso. Eu lembro que era a vaga... Por que eu? A vaga era 200 para 1. Por que eu, né? Assim... E ele falou assim, por quê? E eu falei, por que eu, se eu não tenho a formação técnica dessa vaga? Ele falou, porque para essa vaga a gente precisa muito mais de alguém com um perfil fazedor, com garra, que mostra que está interessado, que quer aprender, que está disposto a fazer acontecer, do que alguém extremamente técnico, que tem a formação e que vai sentar e vai achar que É isso. é pouco, é ruim, sabe? Não é isso tudo. Você tá dando muito valor pra essa vaga. Eu falei, eu realmente tô dando muito valor pra essa vaga. Eu vou aprender, eu vou fazer o catch-up do que precisar fazer aqui. Mas qual que é a lição dessa última parte pra gente ter desafio? E porque assim, são várias, no próximo né? episódio desse, que não vai ser o próximo, daqui a uns vamos fazer um parte vários, 2, fazer né, a parte trabalho. 2, você vai ver quando a gente ela ganhou o primeiro bônus, que a gente foi saber o que é dinheiro. Foi muito bom. Mas qual que é a lição disso aqui? Eu acho que são várias, né? Pra mulheres, assim, eu gosto muito dessa minha história. Eu tenho muito orgulho de ter tido a coragem de me jogar. Faz 10 anos que eu tô nessa área. Me encontrei. É algo que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer. Que hoje você é sênior. Que eu virei sênior. Que eu acho que eu faço bem feito, né? Modéstia à parte. Se joguem, não tenham medo das oportunidades que apareçam. Não tenham... não deem espaço pra impostora que habita em vocês, que eu sei que habita, porque habita em mim até hoje e vai continuar. Não dê ouvidos, né? As coisas, elas têm o tamanho que a gente dá pra elas. Então... confiem no potencial de vocês. Se algum chefe, se alguém no trabalho te deu uma oportunidade, tá vislumbrando você sentada numa cadeira que você não tá vendo e você acha que gostaria de estar lá, só vai. Né? O mundo, ele é tão dinâmico. Se der errado, você tem outras possibilidades. A gente precisa desapegar dessa coisa do... né? Ai, não, é pra sempre. Nada mais é pra sempre. Né? Você não fica no emprego o resto da vida. Então, se joguem. Tenho devoção pra essa mulher. Ela é poderosa, né, mano? Adoro ela, adoro. Tem gente que pergunta, Marcos, como é que você lida com alguém que ganha mais que você? Eu falei, eu tenho tesão. Eu adoro que ela seja bem-sucedida. E talvez mais uma dica é não se prenda à sua formação. Que eu acho que isso ensina muito. Se você está insatisfeito, tenta com outras coisas. Vamos combinar uma coisa, ainda mais agora, né? Que a gente está vivendo toda essa revolução no ensino, no mercado de trabalho, agora, né? Em pandemia e tudo mais. Tirando medicina, direito. Algumas e tem. algumas engenharias, gente, qualquer um pode mas fazer. Mas até os engenheiros não ficam coisa. nas coisas, eles... Não, mas para fazer o que eles fazem, tá. né? Em algumas engenharias precisa de engenheiro. Precisa. Mas tirando isso, gente, qualquer um pode fazer e ser o que quiser. E até mesmo médicos. A gente conhece pessoas que com 50 anos decidiram mudar. Mas é que pra ser médico tem que ter feito. E daí vai fazer. Não tem que ter feito. Eu conheço alguém que mudou e falou, vou fazer. Vai fazer. E tá mas fazendo. tô dizendo assim,
às vezes a crise de quem é mais novo, né? Pra quem tá, que faculdade que eu vou cursar? Cara, não importa. Pensa no que você quer fazer da vida, Isso, né? No que você tá vislumbrando trabalhar. E quase qualquer curso. E se perguntassem assim, nossa, se você tivesse como voltar atrás, teria feito administração ou economia? Não. Teria feito geografia, porque foi fazendo geografia que eu consegui percorrer essa jornada, né? Essa é a minha história. E o curso foi maravilhoso, me deu uma visão de mundo. Eu acho que é muito da criticidade que eu tenho, né? De política, social e tudo que eu consigo, né, construir na minha vida hoje, também veio dessa formação. Então nada é à toa, nada é por acaso, você não tá jogando tempo fora. Tudo são tijolinhos que estão te ajudando a construir a casa que é a sua história. Legal. Se você gostou e está assistindo no YouTube, não deixa de curtir o vídeo, assinar o canal. A gente está disponibilizando no meu canal Marcos Botelho. Então faça isso. E também, se você está no Spotify, dê aquelas estrelinhas lá, os 5 estrelas, você curte, porque assim você está dizendo para as plataformas que esse é um conteúdo que você quer ouvir, mais gente ouvir. Certo? Certíssimo. Isso vai ter. E se você quer um episódio número 2, coloca aí nos comentários. Queremos o episódio número 2, em breve a gente faz. Ai, gente, esse é um assunto que tá aqui no meu coração. Falaria dele o dia inteiro. E não deixe de comentar se abençoou sua vida, o que nesse papo você mais curtiu. Coloca aí, também tem a nossa pesquisa para que a gente saiba qual é o nome desse podcast. Deus abençoe e... muito bom. Tchau! E aí, amigos e amigas, tudo bem? Você tem curtido o nosso podcast? Tem gostado desses novos episódios? Quero dar um recado importante. Se você gosta de acompanhar no YouTube, esses episódios vão ser colocados no canal da Nath Botelho. Então vai aparecer aqui um card, você clica e assina o canal lá e aperta o sino. Nós estamos querendo chegar a 1000 assinantes, senão não dá para ter várias ferramentas do YouTube e a gente não tá porque o canal lá é novo. Então entra lá, aqui só vai ser posto os primeiros episódios, depois você só vai conseguir assistir e acompanhar o nosso podcast tão legal lá. Então entra lá agora e assina, não deixa para depois, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Segunda-feira vai sair no canal da Natália Botelho.